Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de reunião de política monetária lá nos Estados Unidos. Então, a gente vai falar sobre esse assunto porque hoje também saíram os dados de inflação por lá. Então, a gente vai passar por isso também, porque são 2 pontos aí da semana que tinham toda a tendência de ganhar peso. Além disso, tem pesquisa mensal de serviços hoje aqui no Brasil, então a gente vai trazer os dados para vocês também. E vamos falar do Roberto Campos Neto, que está sendo aí bajulado pela direita bolsonarista, e hoje ele também está falando em um evento, apesar do período de silêncio. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Um bom dia especial ao pessoal lá de São Luís do Maranhão e região aí que está vendo a gente pela TV UFMA. Gente, hoje saiu o setor de serviços e tem bastante coisa para a gente detalhar em relação a isso, né? Porque foram boas novidades, a gente teve aumento aí de alguns ramos aí importantes, os transportes aéreos cresceram bastante, você teve também as pessoas procurando mais outros serviços como cabeleireiro, então a gente vai tratar um pouco aí sobre isso. A gente também vai falar do endividamento, a gente ficou devendo ontem, né? Então, se a gente ficou devendo ontem, hoje a gente paga a nossa dívida, não vamos ficar endividados, é a piada de quinta série aqui que eu acabei de fazer. Vamos também falar aí, mais uma vez, nosso querido Bob Fields III, né? Que tá para variar, tá falando e está sendo bem embajulado, né? Os jantares que a Maria da Conceição Tavares falava, que acontecia sexta-feira à noite para decidir os rumos de política. Ele continua frequentando bastante aí esses jantares aí nesse momento. E tem também hoje o dia da marmota, né? Porque finalmente vai sair a decisão de política dos Estados Unidos. E hoje a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, que não vai fazer nenhuma alteração, mas é importante aí a gente ver aí o que vai ser sinalizado aí nesse primeiro momento aí em relação à política dos Estados Unidos. Mas vamos então agora para a agenda, né, do que a gente vai colocar aqui para vocês agora, né? Débora preparou a agenda, né? Então o que o nosso telespectador pode esperar no dia de hoje, Débora? Bom, vamos falar do que já saiu e que ainda tem que sair aí durante o dia. Então, a gente tem hoje na nossa agenda a inflação de maio da Alemanha, que veio abaixo do esperado, então já trouxe aí um vento um pouco mais positivo para a operação dos mercados europeus aí nessa manhã. Então a gente teve já essa leitura às 3 horas da manhã aqui do Brasil. Também saíram dados de produção industrial do Reino Unido e aqui o dado mais aguardado do dia, pensando em Brasil, é a pesquisa mensal de serviços que a gente vai trazer aí com detalhes para vocês. Em seguida, saem alguns dados aí de inflação dos Estados Unidos, dados esses muito aguardados, né? Então vai sair o índice de preços ao consumidor, que a gente chama de PPI, de CPI, desculpa, e o núcleo do índice de preços ao consumidor. A gente vai trazer os dois para vocês antes da abertura de mercado, porque isso já explica um pouco aí do movimento que está acontecendo hoje. Sai também índice de confiança do empresário industrial, o ICEI de junho, da CNI, tá? Não é aquele da FGV que normalmente a gente traz, a gente pode trazer esses dados também para vocês. E hoje a gente tem aí uma série de dirigentes do Banco Central Europeu, na continuidade de ontem, falando aí em alguns eventos, tanto em Londres quanto em Frankfurt. Quem também fala num evento em Londres hoje, numa premiação, como eu falei, é o Roberto Campos Neto, nosso Bob Fields III aí. Ele está falando nesse evento de Londres e diz, né, o mercado que não fere aí a regra do silêncio, porque ele não vai tratar dos assuntos de política monetária, embora o nosso Banco Central tenha entrado nesse período hoje. Vamos dar sequência aí à nossa agenda, porque tem outros pontos para a gente mostrar aí para vocês, porque às 11h30, então daqui a pouquinho, saem os estoques de petróleo, gasolina e destilados, e a taxa de utilização das refinarias dos Estados Unidos. Esse dado também fica um pouco mais na centralidade, quando a gente não tem outros dados como divulgação de política monetária dos Estados Unidos e inflação dos Estados Unidos, mas normalmente ele ganha um peso aí para o mercado de petróleo. A gente também tem a divulgação de política monetária e as projeções econômicas, que normalmente, né, a decisão de política monetária é seguida pelo discurso do Jerome Powell. Então, na verdade, o mercado já está esperando que a taxa por lá seja mantida. A gente não tem nenhuma expectativa de mudança na taxa de juros dos Estados Unidos, que deve ficar no patamar atual, de acordo com vários aí monitoramentos, inclusive do CME. Mas o que mais é aguardado aí, na verdade,
é o presidente do Fed, Jerome Powell, participando dessa coletiva que vem depois da decisão, porque o mercado espera ali os pontos que vão ser sinalizados pelo Jerome Powell nessa coletiva. E aí a gente tem aí mais um dirigente do Banco Central falando dessa vez aí no Canadá, às 4 horas da tarde, Banco Central Europeu, às 4 horas da tarde no Canadá. Então, uma agenda, de novo, bem focada em dirigentes do Banco Central Europeu falando. A gente não tem os dirigentes do Fed falando essa semana porque eles estão no período de silêncio e hoje eles estão em reunião. Então, normalmente, a gente costuma ver dirigentes do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos na agenda. A agenda está mais tomada por esse evento que está acontecendo aí envolvendo bancos centrais e os dirigentes do Banco Central Europeu e outros aí assuntos que devem movimentar o nosso dia. Mas aqui, principalmente, devem ganhar mais relevância aí os dados de inflação dos Estados Unidos, aqui no Brasil a pesquisa mensal, e os dados de inflação da China, que eu vou passar rapidamente aí para vocês quando a gente for falar da Ásia. Vamos então já fazer a nossa abertura aí de mercado aí, né? Que a gente tem bastante coisa aí para a gente tratar, né? O mundo hoje esperando essa questão aí da taxa de juros dos Estados Unidos, na verdade nem a questão da taxa de juros, né? Sobre o que o Jerome Powell vai falar e qual que vai ser a perspectiva depois aí, né? Dessa taxa de juros dos Estados Unidos, né? Então isso daí está entrando bastante aí no radar agora nesse momento, né? Isso daí com certeza vai ter influência aí nas bolsas, tanto nos mercados asiáticos, quanto nos mercados dos Estados Unidos, no mercado brasileiro aí, com certeza você também vai ter aí uma certa influência, né? E a gente já vê aí, por exemplo, que as bolsas fecharam mistas aí na Ásia, né? Teve a divulgação da China, da inflação na China e também aí a gente está tendo aí essa maior cautela por causa dos dados nos Estados Unidos. Então, a gente está tendo aí essa expectativa sobre o que vai acontecer aí nos mercados asiáticos, né? Então, a gente vai colocar, inclusive agora, Débora, a gente pode colocar já na tela aí o Nikkei 225, né? Que é muito ligado aos mercados asiáticos, aos mercados ocidentais, né? E ele está embaixo justamente com essa cautela, né? Exatamente. Eu até queria colocar o Xangai Composto para vocês, mas a gente está com um probleminha hoje técnico na cotação do Xangai Composto. Então, vou colocar o Nikkei 225, que também sofreu essa influência aí da expectativa, tanto pela inflação dos Estados Unidos como a decisão de política monetária por lá. Lembrando que nessa semana, na sexta-feira, o Japão também decide a sua taxa de juros, né? E a gente vai ter decisão de política monetária no Japão, e eu vivi para ver o Japão mexendo na taxa de juros depois de 17 anos, justamente aí também pressionado pela alta das taxas de juros dos Estados Unidos e entre outros fatores mais locais. Então, hoje o Nikkei 225 ele operou em queda, caiu aí 0,41%, muito impactado realmente por essa decisão de política monetária dos Estados Unidos, que está ganhando muito peso e ela vem no dia da inflação. Então, dependendo de como os dados da inflação fossem sair, eles iam ser posteriores ao fechamento da Ásia, porque o fechamento da Ásia acontece mais ou menos aí pelas 6h30 da manhã do nosso horário local aqui. Dependendo de como os dados da inflação se comportassem, a gente poderia ter uma expectativa diferente em relação às próximas reuniões dos Estados Unidos e em relação à sinalização que deve vir do FONC, que é o Comitê de Mercado Aberto lá, equivalente aqui ao nosso Copom. Então, a gente fica com esses dados muito no radar e como o mercado lá fechou antes, eles já se posicionam para passar a quarta-feira de uma forma mais tranquila. Então, a gente vê o Nikkei 225 caindo 0,41% no Japão, mas o movimento na Ásia não foi único e não foi ali direcionado em bloco. A gente teve um comportamento até mais misto, como a gente fala, entre as bolsas asiáticas, porque hoje saíram os dados de inflação da China, então tanto inflação ao produtor, que é o PPI, quanto inflação ao consumidor, que é o CPI, os dois saíram hoje, e eles ficaram abaixo do esperado. Então, isso traz um sentimento misto ali para o mercado também, porque o mercado, em relação à China, espera inclusive alguma aceleração inflacionária para trazer um ritmo de economia mais aquecida lá. Então, tudo que a gente fala para os outros países normalmente não vale para a China, porque o mercado está olhando realmente a inflação, principalmente ao produtor, que ela vem desaquecendo aí mês após mês, esperando uma alta nos preços na China para tentar buscar algum indício e tentar ali se apoiar em algo para acreditar que a economia chinesa possa aquecer novamente. Então,
Não que não esteja com taxas de crescimento altas, mas o mercado sempre quer mais da China por conta da dependência que a gente tem da China de uma forma global. Então, os dados chineses eles foram lidos dessa forma não única também, e a gente teve a inflação abaixo do esperado, junto à inflação da Alemanha, que também ficou abaixo do esperado. Então, hoje, os mercados asiáticos não seguiram direção única, enquanto os europeus operavam em alta, respondendo aí à inflação da Alemanha. Coloquei o Nikkei 225 aqui de exemplo para vocês, mas a gente vai ver o Xangai Composto na abertura, porque ele também está lá. E aí, eu espero que já tenha dado tempo dos dados normalizarem por aqui. Vamos então agora para o Brasil, porque a gente teve boas notícias aí em relação ao setor de serviços, né? Ele cresceu 0,5% em abril, depois de uma alta que agora foi revisada para 0,7% aí em março, né? Então a gente começa já o segundo trimestre com um setor de serviços aquecido, né? É importante lembrar que quase 70% aí do PIB brasileiro depende do setor de serviços. Então, o setor de serviços aquecido é sinal que o PIB brasileiro pode continuar crescendo aí e manter o mesmo ritmo aí de aquecimento que foi visto aí no primeiro trimestre do ano, como o próprio PIB já mostrou, né? A gente tem aí alguns dados importantes que a gente separou aqui para você para mostrar da onde que veio esse crescimento. A gente teve uma queda no alojamento e alimentação, ou seja, barzinhos, restaurantes, hotéis, uma queda de 2,3%, só que ao mesmo tempo a gente teve uma alta aí nesses outros serviços prestados às famílias aí de 9%. Então o brasileiro ele não foi tanto para barzinho, ele aliás foi menos para barzinho, para restaurante, viajou menos aí nesse mês de abril, mas em compensação ele procurou bastante outros serviços aí como manicure, cabeleireiro, uma lavanderia, então ele gastou mais a sua renda aí nessa parte. Se a gente for pegar os serviços profissionais, né, ou seja, contratar um pedreiro, um contador, um auxiliar aí técnico, você teve aí uma queda de 1,1% aí nesses prestadores de serviços aí nessa contratação. O que puxou de fato aí o PIB nesse mês foi justamente o setor de serviços esse mês foi os transportes. Você teve uma aceleração bem grande aí da quantidade de transporte que ocorreu aí no mês de abril. A gente teve uma alta de 2,2% no mês de abril aí de transporte terrestre e chama muita atenção aí o preço aí dos transportes aéreos, que subiu 18,2% aí nesse momento. Então a gente vê aí que é uma alta bem expressiva, né? Até isso ajuda a explicar um pouco o aumento da passagem aérea que a gente viu agora no mês de março, já que teve um aumento tão grande aí de pessoas se transportando, se locomovendo aí por meio de transporte aéreo, seja por avião, você teve então uma maior procura às passagens aéreas, nas companhias aéreas, aproveitaram essa maior movimentação e aumentaram o preço aí da passagem aérea aí no mês de maio, como resultado aí desse aumento considerável que você teve aí de transportes aéreos. A armazenagem e correios também teve aí uma alta considerável de 1,5% e os outros serviços também apresentaram alta aí de 5%. É bem importante aí tudo aí que está esse aquecimento do setor de serviços, justamente pelo fato aí que você tem boa parte do PIB relacionada a ele, né? Então, significa que se você está tendo um setor de serviços que está continuando aquecido, que está tendo uma alta em relação ao mês passado, que já teve uma alta, você está tendo, então, uma continuidade aí do aquecimento brasileiro, continua, esses efeitos na renda continuam sendo bons, continuam afetando positivamente aí esse ramo importante da economia brasileira, tanto que a gente teve a primeira alta também no acumulado em 12 meses. Isso aí é bem importante se a gente for pensar. Então essa é uma boa notícia para o setor de serviços e é uma boa notícia para o PIB brasileiro, que significa que a economia está crescendo ainda, mesmo com o Campos Neto preocupadíssimo com isso, né, e querendo acabar com isso, né, Débora? Exatamente. Querendo aí enforcar, né, o setor de serviços para tentar, né, baixar a inflação aí na marra. Mas vamos falar de um outro assunto agora, que também mexe com o nosso bolso, porque a gente vai falar de endividamento, né? Então, saiu uma pesquisa da CNC em relação ao endividamento das famílias e a gente estava devendo esse assunto para vocês de ontem e vamos falar dele hoje,
porque a gente vai ver aí como é que está o endividamento da família, então um raio-x aí do endividamento das famílias e quem são os vilões desse endividamento também, com algumas boas notícias e algumas más notícias em relação aí aos fatores que endividam o brasileiro. Então vamos colocar aí na tela para a gente ver como é que ficou o endividamento das famílias, a inadimplência e como é que estão aí os brasileiros que se dizem muito endividados, porque essa pesquisa ela tem vários tópicos ali que são perguntados para os entrevistados. Então, o nível de endividamento, se elas se consideram muito endividadas ou não, né? E aí pega os inadimplentes e aí tem outros tipos de pesquisas, né, que são feitas ali, por exemplo, se ela vê ou não capacidade de pagamento das dívidas. Então, a gente tem, né, essa pesquisa ela é bem completa e o que ela mostrou para a gente? Né, que a gente teve um aumento entre abril e maio de 78,5%, tá? Aqui está em porcento, de endividamento no Brasil. A gente subiu para 78,8%, uma variação de 0,3 ponto percentual. Então, teve uma alta entre abril e maio no endividamento geral do brasileiro. E entre aqueles brasileiros que se consideram muito endividados, né, então que tem um comprometimento da renda maior aí com dívidas, esse percentual também subiu. Então, subiu de 17,2% para 17,8%, 0,6 ponto percentual. Os inadimplentes não tiveram variação entre abril e maio. Então, a gente teve uma variação nula aí, né, entre abril e maio, porque ficaram aí no mesmo patamar, em 28,6% e 28,6% aí de percentual de inadimplentes no Brasil. O endividamento ele está subindo há alguns meses já, então algo para ficar de olho, porque isso aumenta o comprometimento da renda. Esse estudo é um pouquinho diferente do que aquele que é feito pelo Banco Central. Então, a gente tem ali, né, esse endividamento preocupante, porque nesse estudo aqui, não trouxe o dado para vocês, mas nesse estudo mostra que 1/3 da renda, né, mais de 30% da renda do brasileiro, vai para pagar dívida. Né? E aí, quando a gente está falando de dívida, a gente não está falando só das dívidas bancárias, como a gente vai ver no próximo gráfico que eu montei aqui para vocês, que a gente vê onde o brasileiro está se enrolando mais. Né? Se são ali nas contas do dia a dia, se são os carnês, por exemplo, cartão de crédito. Então, o cartão de crédito, né, aqui não soma 100, tá, gente? Porque essa pesquisa ela é feita de outra forma, é perguntado para a pessoa ali qual que é o maior endividamento, é feito um outro tipo de estudo, então não é o endividamento do país dividido nas modalidades, é quanto aquele indivíduo tem de dívida em cada uma das modalidades e aí eles fazem esse percentual. O cartão de crédito, ele é o primeiro vilão aí do endividamento das famílias. 89,9% dos entrevistados têm dívida de cartão de crédito. E a gente sabe que a dívida de cartão de crédito também é aquela mais alta quando a gente vê os dados de juros do Banco Central. O rotativo do cartão tem uma taxa altíssima e o parcelamento da fatura, quando você já rodou ali, já rotacionou no rotativo a sua dívida, já rolou ela para o mês seguinte, depois você tem que parcelar. Ambos ali têm uma taxa muito alta, né? A média, para quem lembra, é acima dos 400% na taxa do rotativo e quase 200% na taxa do parcelamento. Então, aqui, né, por mais que a gente considere endividamento de cartão de crédito, até aquelas faturas que estão em dia, porque a pessoa tem um valor em aberto, a gente tem que pensar também que é o maior fator de inadimplência do Brasil. E as taxas são altíssimas, né? Então, se a pessoa começa a se enrolar ali para pagar cartão de crédito, ela vai ter uma taxa abusiva e isso vai tornar a dívida dela impagável. Então, essa taxa de endividamento de cartão de crédito sempre ali como mais alto entre os fatores que endividam as famílias. Em seguida, os carnês, né? Então, aquele carnê que você tem ali na loja, que você tem as suas compras ali parceladas, mas não no cartão, no carnê da loja. O crédito pessoal em seguida, então aquele crédito que você pega sem nenhuma finalidade no banco, ele está em 9,80%, e o cheque especial apareceu em quarto lugar em 3,90%. E aí eu trago a boa notícia, porque esse foi o menor patamar do endividamento em cheque especial nos últimos anos. E a gente vê, né, que o cheque especial é a terceira modalidade mais cara de crédito. Então, as pessoas estão saindo do endividamento do cheque especial, está diminuindo bastante, mas o cartão de crédito ainda é o vilão do brasileiro e também, pensando em taxa de juros, é o que mais penaliza o nosso bolso.
Vamos falar rapidinho de Bob Fields, o terceiro, né? O Campos Neto aí, bajuladíssimo pelos bolsonaristas, bajuladíssimo pela direita, extrema-direita, pela direita bolsonarista. Falta 6 meses para ele acabar o mandato dele, né? E agora o Campos Neto começa aí a aparecer como um player para ser talvez o Paulo Guedes do Tarcísio, quem sabe? Para ser candidato próprio, talvez, né, o candidato do mercado, né, o homem técnico do mercado, né. E hoje mesmo a Débora falou, né, que ele está aí falando numa reunião, no período que teoricamente ele não poderia falar, né, ele está falando numa reunião, não, numa palestra, né, ele num momento que ele não poderia falar, mas ele falou que ele não vai falar de política monetária. Bem, se ele não vai falar de política monetária, ele tem o quê para falar aí para as pessoas, porque ele é o presidente do Banco Central e tem que falar de política monetária. Eu duvido que ele vá falar hoje sobre, sei lá, sobre o empate que o Corinthians sofreu ontem nos últimos minutos, se ele vai falar da rodada do Brasileirão. Eu acho que ele vai ficar dando pitaco, né? Até já sei o que ele deve falar, o Brasil está com risco fiscal, está gastando muito, o governo é irresponsável, eles estão criando esse caos aí que vai gerar pressões inflacionárias futuras, e daí vai ser basicamente essa ladainha toda aí que ele vai ficar jogando. Então, é basicamente isso aí que ele vai ser. Então, mais uma vez a gente consegue observar, consegue mostrar aí que o Campos Neto, ele na verdade ele age como um político. Então, ele mostra-se assim, independência de quem, né? Não existe independência do Banco Central. Essa segunda, inclusive, depois da nossa homenagem lá, o Roda Viva da Maria da Conceição Tavares, e ela dá uma no Sadenberg lá uma hora, fala, independente de quem? O Banco Central é independente de quem? É basicamente isso. O Campos Neto é independente de quem? É independente do Lula. O Lula não pode criticar ele para falar da taxa de juros mais. Ele pode conversar com o Luciano Huck nos jantares de sexta-feira, né, que também a Tavares falava. Ele não pode conversar aí com o Tarcísio e não tem problema nenhum, né? Então, daí, nosso Bob Fields terceiro aí, para variar, aí, bajuladíssimo, o dono da economia brasileira e ele age assim, né, e atua assim, né, Débora? Inclusive, André, nesse jantar aí que teve depois, porque teve essa cerimônia na Alesp, né, que é a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, que ele foi reconhecido e tudo mais. Depois teve um jantar, né, um jantar aí, desses jantares que a gente sabe muito bem o que sai. E aí, o Tarcísio falou, né, Tarcísio, governador aqui de São Paulo, falou que não ia discutir também política monetária nesse jantar e nem discutir os rumos políticos do Roberto Campos Neto. Mas a gente sabe que tudo é político, né? Por mais que não vamos discutir, provavelmente discutiram sim, né? E se ele está num jantar com o Tarcísio e com outras pessoas aí do governo de São Paulo, a gente sabe muito bem o que está sendo fomentado aqui, né? O nome do Roberto Campos Neto, justamente para acompanhar, provavelmente, Tarcísio no futuro. Então, a gente já começa a ver essa ligação que é política, sim, só por existir, só por ter esse jantar. Ele já é político e a gente tem aí o Roberto Campos Neto participando disso com outros players, aí, outros agentes políticos, mas não é nada político, tá, gente? É só aí um jantar entre amigos, como eles falaram, somos amigos íntimos, foi só um jantar dessa natureza. Mas a gente sabe que só disso virar notícia e virar manchete, a gente já consegue ligar A com B. Não precisa aí de muito esforço. Então, né, Roberto Campos Neto, tão travestido aí de técnico, a gente sabe que tem muita política e muito viés aí por trás. Débora, 4 minutinhos para você falar da inflação dos Estados Unidos e abertura de mercado. Vamos lá, você consegue, vai. Eu vou falar, vamos lá, bota na tela aí. Eu vou falar rapidinho da inflação dos Estados Unidos, que, como vocês podem ver, desacelerou nesse mês, né? Tanto o núcleo, que é aquele índice que exclui os preços mais voláteis, como também o CPI cheio, que considera todos os preços da economia. Então, a gente vê, né, esse decréscimo da economia, da inflação dos Estados Unidos. E ela ficou abaixo do esperado. Então, vamos colocar aí na próxima tela que a gente tem a projeção, o mês passado, e quanto ficou aí o CPI, né, o Índice de Preços ao Consumidor, nesse mês. O CPI não teve movimentação do mês passado para esse, tá? Então ele ficou zerado, ele não teve ali nenhum acréscimo, se esperava um acréscimo pequenininho de 0,1, uma elevação de 0,1% nos preços,
E ele ficou abaixo disso e abaixo do que a gente teve ali no mês passado, indicando essa desaceleração. O núcleo, ele também ficou abaixo do esperado, mas ele teve uma movimentação um pouquinho maior. Então, aqui, excluindo preços voláteis como energia e alimentação, a gente vê a inflação dos Estados Unidos em 0,2 nesse mês, abaixo da projeção e abaixo do mês passado também, o que leva o acumulado no ano, né, o CPI anual, cair aí para 3,3, na verdade aqui é comparação ano contra ano, tá, gente? Então 3,3 no atual contra 3,4 de projeção e 3,4 do mês anterior. E no caso do núcleo também abaixo da projeção em 3,4 contra 3,5 e 3,6 aí do mês passado. Então o índice de preço ao consumidor surpreendeu positivamente. E eu vou colocar aqui a abertura de mercado, na verdade não vou colocar a minha tela, mas eu vou contar para vocês bem rapidamente, porque como eu falei, a gente está com uma série de problemas nas cotações, então elas estão todas bagunçadas e eu não quero confundir vocês. Então o que a gente tem aqui de bolsa hoje de mercado de renda variável? Lá nos Estados Unidos, né, à espera da reunião do FONC e da coletiva do Jerome Powell, a gente tem os mercados subindo. Então a gente tem o S&P subindo 1,24 e a Nasdaq subindo 1,77 hoje. Aqui no Brasil, as bolsas estão retraindo, tá? Então a gente vê uma queda de 1,06% no nosso Bovespa até agora, tá? Então tem uma queda aí na nossa bolsa. A gente está com hoje o apoio do petróleo Brent. Então o petróleo Brent está subindo 1,27, levando ali as ações mais ligadas às commodities. Até lá na primeira tela, quando a gente viu, né, o desempenho dos mercados, quando a gente estava falando do Nikkei 225, o último quadradinho ali era commodities, né? E a gente viu o mercado de commodities em alta, mas não uma alta suficiente para levar o nosso Ibovespa para o terreno positivo até agora. Então a gente tem toda essa espera pela decisão de política monetária, mas os dados da inflação ao consumidor nos Estados Unidos trouxeram um alívio em relação ali ao que se esperar, pelo menos para a reunião de setembro do FONC lá dos Estados Unidos. Então a gente tem esse cenário aí mais desenhado hoje e a gente tem o dólar subindo 0,64 em resposta da queda da nossa bolsa. Então depois de um dia de alta ali que a gente viu ontem, né, hoje a nossa bolsa volta para o terreno negativo, mesmo com o apoio das commodities, sobretudo energéticas, aí, se a gente for pensar no petróleo. Então um dia mais negativo aqui, mas nos Estados Unidos aí as bolsas estão no terreno positivo. 2 dias, hein, Débora? 2 dias para vocês terem o prazer de ver Débora, todo o nosso time de apresentadores e um monte de convidados especialíssimos aí no nosso Despertar Empreendedor. Então, hoje é o último dia de venda de ingressos, gente. Então, não adquiriu o seu ingresso ainda, corre lá para comprar o seu ingresso aí, que vai valer muito a pena. A gente vai ter, por exemplo, Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, vai ter o Márcio França, o nosso Rafael Donatielli, aí Leandro Demório, o Pacífico vai estar lá, Fátima Bernardes, Serginho Groisman, Felipe Neto, aí muita gente muito interessante aí vai conversar com vocês aí e vai apresentar muita coisa, muito especial. Vai ser sempre, para a gente lembrar aqui, uma imersão no universo do empreendedorismo através de 3 pilares fundamentais: conhecimento, mentalidade e ação. Vai ser, e claro, a gente vai oferecer os maiores nomes do país para isso, né? Então, gente, não comprou ingresso? Corre que é o último dia, você tem até hoje aí para comprar ingresso. Clica aqui no link aqui embaixo, despertar2024.com.br e garante aí que vai ser imperdível, tá certo, gente? Vamos agora passar para os nossos vizinhos aí, que os rolezeiros estão esperando, né, Débora? Vamos passar para eles, então, rolezeiros, podem ficar tranquilos, que daqui a pouco vocês já estão com o William De Luca e com o Guga Noblar. A gente volta amanhã com aí o nosso programa e, então, um beijão. Até amanhã. Espero que amanhã as cotações estejam normalizadas para a gente poder ver junto. Um beijão para vocês e até mais. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chega de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho.
Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui, a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil.